Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 22, leremos até o versículo de número 25. E aí vamos concluir o capítulo 1, amém? Nos diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Podem sentar? Nós falamos que os salvos devem viver em santidade, os salvos devem viver em temor, e para concluir este capítulo, os salvos devem viver em amor. Agora, perceba uma coisa: por que devemos amar nossos irmãos? Veja que Pedro não está dizendo que nós devemos amar somente aqueles que nos fazem bem. Veja que Pedro não está dizendo que nós devemos amar somente aqueles que nos agradam. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos, o apóstolo Pedro escrevendo, ele vai dizer que nós devemos amar-nos fraternalmente, de forma não fingida e ardentemente. E de que maneira? Com o coração puro. Agora, por que devemos amar nossos irmãos? Primeiro, ele vai falar aí no versículo 22, porque nós fomos purificados. Ele vai dizer: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Agora perceba que Pedro vai mostrar que a única maneira de vivermos este amor, a única maneira de nos amarmos ardentemente, com um coração puro, é sendo purificado através da obediência à verdade. Agora, que verdade é essa que Pedro está falando? Esta verdade que Pedro está falando refere-se à palavra de Deus, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Veja que o capítulo 1, lá no versículo de número 14, vai nos chamar de filhos da obediência. Então, se nós somos filhos da obediência, logo a marca registrada
em nossa vida precisa ser a obediência. E essa obediência nos aproxima de Deus, nos leva a fazer a sua vontade e nos purifica, nos limpa, nos lava. A verdade nos transforma em outra pessoa, porque a vida que vivíamos era uma vida de mentira. A vida que vivíamos era uma vida na mentira. Veja que na última semana falamos que precisamos deixar o estilo de vida que nos foi legado por nossos pais, e que agora nós precisamos andar segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, a gente observa algumas coisas que são extremamente interessantes. Por que nós devemos viver na verdade? Por que nós devemos purificar a nossa alma através da obediência à verdade? Porque quando obedecemos e andamos na verdade, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não há como dizer que é cheio do Espírito Santo e viver uma vida na mentira. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos, com referência a José, o faraó dizer assim: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Só que a Bíblia, em Gênesis, não diz, por exemplo, que Abraão estava cheio do Espírito de Deus. A Bíblia não mostra, não faz referência a Isaac como tendo sobre sua vida o Espírito de Deus. A Bíblia não faz menção de Jacó, mas a Bíblia faz menção de José. E por quê? Porque Abraão, em um dado momento da sua vida, mentiu. Isaac, em um dado momento de sua vida, mentiu. Jacó, também em um momento de sua vida, mentiu. Mas José teve oportunidades para fazer a mesma coisa e não fez. Era diferente. Quando vivemos a nossa vida em obediência à verdade, somos purificados, somos limpos, somos diferentes. Não vivemos mais segundo o padrão do mundo, e então nós amamos, porque o versículo 23 vai mostrar por quê. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Os salvos devem viver em amor, por quê? Primeiro, porque fomos purificados. Segundo, porque fomos regenerados. E perceba que Pedro vai dizer que nós fomos gerados de novo, não de semente corruptível, não daquilo que se estraga com o tempo. Nós não fomos gerados de novo de uma semente que morre, que se corrompe com o passar do tempo,
Não, mas da semente incorruptível, que é através da palavra de Deus. E Pedro faz questão de dizer que a palavra de Deus é viva e ela permanece para sempre, ou seja, ela não muda. Ou seja, quem nasce de novo, quem é gerado por esta palavra, é uma pessoa diferente, e por isso vive um padrão de vida diferente. E quem é gerado por esta palavra e verdadeiramente vive segundo esta verdade, não vai voltar atrás, não vai se corromper, porque foi gerado de uma semente que é incorruptível. Entenda uma coisa, irmãos. A partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, precisamos ter um estilo de vida diferente. Não se esqueça que nós estamos falando sobre o estilo de vida dos salvos. O estilo de vida daquele que foi alcançado por Jesus. Quem não foi alcançado por Cristo vive de uma forma. Agora, aqueles que foram alcançados por Jesus precisam viver um novo estilo de vida. Eu não posso querer que o ímpio viva o mesmo padrão de vida que você vive, que eu vivo. Você não pode exigir que o seu companheiro de fábrica ou de escola, que não serve a Deus, viva no mesmo padrão de vida que você. Ele não conhece a Deus. Agora, os nossos irmãos, nós que pertencemos à igreja, que pertencemos a Cristo, melhor dizendo, que somos salvos na pessoa bendita de Cristo, precisamos ter um estilo de vida diferente dos do mundo, diferente de quem não conhece a Cristo, diferente de quem não tem Jesus. Pedro vai dizer que o amor é a marca registrada do verdadeiro cristão, porque agora ele nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Ele foi gerado de novo e gerado pela palavra de Deus, gerado por Deus. Veja que só leva o título de filho de Deus, só é chamado de filho de Deus aqueles que nasceram de Deus. Então quem nasce de Deus precisa trazer para a sua nova vida as características de seu pai. Lembra que eu falei a semana passada? Que os filhos herdam algumas características dos pais. Os filhos trazem para a sua personalidade algumas características dos pais. Então nós, como filhos de Deus, precisamos ter na nossa vida, na nova vida, agora características do nosso Pai, que é Deus. E uma das características de Deus, o nosso Pai, é a verdade. Então quem foi cheio do Espírito Santo, quem nasceu de novo, precisa agora
abandonar a vida de mentiras. Perca, se tiver que perder. Mas viva a verdade. Sofra se tiver que sofrer, mas viva a verdade. Viva sozinho, não tenha amigos se tiver que ser assim, mas viva a verdade. Não podemos negociar com o pecado, com o mundo. Precisamos viver a verdade. Pedro vai dizer que no versículo 24, Pedro vai falar sobre a brevidade da vida. Pedro vai dizer assim: porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Ele compara o homem com a erva. E ele compara a glória do homem com a flor da erva. Pedro está falando de coisas transitórias. Pedro está falando de coisas que passam. Pedro está dizendo que não vale a pena negociar para vivermos as glórias deste mundo. Pedro está dizendo que não vale a pena trocar um estilo de vida pautado na verdade para viver segundo o curso deste mundo, porque isso passa. Pedro nos faz pensar. Pedro nos coloca para pensar sobre a brevidade da vida. Muitas pessoas hoje estão vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. Muitas pessoas estão vivendo hoje como se o arrebatamento da igreja não fosse acontecer. Muitas pessoas estão plantando nesta terra para colher aqui. E Pedro está dizendo que tudo isso dura só um tempo. Pedro está dizendo que tudo isso passa muito rápido. Então Pedro, no versículo 25, ele traz uma citação de Isaías, aliás 24 e 25, é uma fala do profeta Isaías, no capítulo 40, falando sobre a brevidade de vida, falando sobre aquilo que é passageiro, porque devemos amar nossos irmãos, primeiro porque nós somos purificados, segundo porque fomos regenerados, terceiro porque a nossa vida é uma vida passageira. O que caracteriza-nos como verdadeiros filhos de Deus é o amor. Veja João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós,
vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja a exortação de Jesus. A exortação de Jesus aos seus discípulos, nas suas últimas instruções. Jesus vai dizer assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas aí ele diz como deve ser este amor. Ele diz que este amor deve ser como o que ele teve por nós, como o que ele tem por nós. Irmão, você parou para pensar como Deus nos ama? Você já parou para pensar, ouvindo este texto ou lendo este texto, você que é um leitor assíduo da Bíblia e já deve ter lido este texto, você já parou para pensar na seriedade deste versículo? Amar uns aos outros da mesma maneira que Cristo nos amou. Aí Jesus disse que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Agora, o que Jesus está colocando aqui é um amor que nós, muitas vezes, não conseguimos entender. Ou melhor, entendemos, mas não praticamos. Essa é a verdade da igreja hoje. Porque o ser humano, isso é da natureza humana, ele é egoísta, ele pensa em si, em primeiro lugar. Nós não temos, a menos que Deus venha a agir por intermédio do Espírito Santo na nossa vida de uma forma sobrenatural. E aí eu digo que só pensa e vive este versículo quem nasceu de novo. Quem não nasceu não consegue viver. Quem não nasceu não consegue viver isso aqui. Porque o que nos faz ser conhecidos como discípulos de Cristo é amar os nossos irmãos. Agora, de que maneira? Como Cristo nos amou? Aí eu pergunto, Cristo tem os seus preferidos? Ele ama mais uns do que outros? Mas você já parou para observar que nós amamos mais uns do que outros? Ou que este amor dura até não sermos aborrecidos? Até não sermos magoados? Porque quando somos, o amor acaba. Aí eu pergunto, Cristo deixa de nos amar quando nós o entristecemos? Muitas vezes com as nossas atitudes. Porque as nossas atitudes muitas vezes entristecem a Deus, entristecem a Cristo, mas Ele nunca nos deixou de amar. Ele nunca deixou de nos amar.
o amor dele por nós é algo tão tremendo, que Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, porque nós éramos bons demais. Não, Paulo não disse isso, a Bíblia não diz isso, em nenhum texto bíblico mostra que Deus enviou o seu Filho para morrer por quem era bom. Não, o seu Filho unigênito se entregou por quem não prestava, por quem era tido como escória da sociedade, por quem era desprezado pelas pessoas, mas não por Deus. Deus nos amou, e nos amou a ponto de enviar seu Filho para se entregar por nós. Agora nós não conseguimos amar o nosso irmão que nos entristece, amar o nosso irmão que nos aborrece. Em algum momento da nossa caminhada encontramos pessoas que nos entristecem com as suas atitudes, ou com alguma palavra, ou em algum momento traem a nossa confiança, e nós não conseguimos mais amar aquela pessoa. E aí eu pergunto, como eu posso dizer que sou discípulo de Cristo se eu não consigo amar quem? Pisa na bola comigo. E aí? Cantar na igreja é fácil. Falar em línguas é fácil. Pular, rodar, dizer que é cheio do Espírito Santo é fácil. O negócio é viver o Evangelho. O negócio é ter a vida purificada pela palavra da verdade. O negócio é chegar diante de Deus e ter coragem suficiente para perguntar a Deus: Senhor, o que há na minha vida que não te agrada? Revela para mim. Porque nós temos o costume de dizer: Senhor, muda o fulano, muda o cicrano, muda o beltrano, mas não dizemos: Senhor, muda a minha vida, porque eu sou um cara chato demais. Senhor, muda a minha vida, porque eu sou um camarada insuportável, porque tem dias que nem eu mesmo me suporto. Senhor, muda a minha vida, porque eu tenho falhas. E sabe o que eu acho interessante? Às vezes a gente enxerga uma determinada falha na vida do irmão, e essa mesma falha tem na nossa, mas a gente não vê, a gente vê na dele. Mas aí a gente diz: Senhor, muda a vida dele, muda a vida dela. Mas nós não temos coragem de dobrar o joelho diante de Deus e dizer: Senhor, começa mudando a minha vida, começa mudando a minha história. Eu quero ser gerado de novo, eu quero evidenciar na minha vida que eu sou alguém que nasceu de novo. Nós temos dificuldade disso. Nós temos dificuldade de admitir os nossos erros. É a síndrome de Adão. A transferência de culpa. Adão chegou para Deus e disse: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher disse: foi a serpente que me enganou. Mas Adão não disse: Senhor, eu errei, fui fraco, não observei a tua palavra.
E perceba que a corrupção do gênero humano veio por intermédio da desobediência à verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus, desobedecemos, e aí toda a raça humana foi assolada pelo pecado, por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Pedro está dizendo: a vida é como um sopro, as glórias desta terra, desta vida, é como um sopro, elas se acabam. Pedro está dizendo: secou-se a erva e caiu a sua flor. A glória do homem dura enquanto ele viver. Uma vez morto, acaba a glória do homem. Para concluir, ele diz: porque devemos amar os nossos irmãos, porque a palavra de Deus é permanente. E ele vai dizer: e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa é a boa nova. Essa foi a palavra anunciada por Cristo. Tudo nesta terra passa, mas a palavra de Deus permanece. O cristão tem a esperança fundamentada na palavra de Deus, a confiança depositada na palavra de Deus. Ele disse que viria nos buscar. A sua morte e a sua ressurreição nos garante nova vida, nos garante a ressurreição, nos garante que vamos vencer a morte assim como ele venceu. E esta palavra não muda, esta palavra permanece, esta palavra é verdadeira. Enquanto tudo que o homem conquista nesta terra vai acabar um dia, se andarmos em obediência à verdade, se formos purificados pela verdade, estaremos para sempre com o Senhor, porque isto é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é viva. Amém? Compreendeu? Amém? Amém. Então vamos nos colocar de pé.